infelizmente, a respeito dessas execuções que aconteceram no Rio de Janeiro nessa quinta-feira, os 3 médicos que foram mortos lá no quiosque, na Barra da Tijuca, e aí a gente vem vendo uma linha crescente de violência no Rio de Janeiro nos últimos meses. Veio sendo lançado, então, no Ministério da Justiça um programa contra facções criminosas, e eu queria saber a sua opinião, se realmente vem crescendo essa violência e se a culpa é das milícias, é das facções criminosas apenas. Bom, em relação à tendência dos indicadores de violência, sobretudo de violência letal no Rio, eu acho que há 2 fatores que devem ser levados em consideração. O primeiro é um momento específico em relação aos conflitos entre facções do crime organizado, né? E esse é um elemento que, lamentavelmente, explica uma parcela expressiva do comportamento dos indicadores de violência, sobretudo da violência letal, no Brasil inteiro, né? Em geral, quando nós temos os grupos organizados, as facções vinculadas ao crime organizado, apaziguadas, digamos assim, há uma certa estabilidade de controle territorial, há uma certa estabilidade de divisão de áreas de influência e de exploração, a tendência é que a criminalidade violenta, sobretudo a criminalidade violenta letal, caia, né? Esses são fatores exógenos à ação do Estado, em geral, né? Dizem respeito a dinâmicas internas ao mundo do crime, ao mundo do crime organizado. O que a gente tem no Rio de Janeiro hoje é uma situação de instabilidade, né? Nós já tínhamos, já há alguns anos, um confronto, uma disputa pelo controle territorial armado entre a principal facção vinculada ao tráfico de drogas que opera no Rio de Janeiro contra as milícias, né? Os grupos milicianos que não são vinculados ao comércio varejista de drogas, mas que exploram ilegalmente uma série de atividades comerciais e controlam também de forma ilegal, mediante o uso da força, várias regiões, várias áreas do Rio de Janeiro, da sua capital, da sua região metropolitana, sobretudo, né? Então a gente já tinha esse confronto quando ele ficava mais acirrado, nós tínhamos episódios traumáticos de confrontos armados, tentativas de ocupação de territórios e tal, só que nos últimos meses a gente tem um elemento mais perturbador, porque as milícias que atuavam na região metropolitana, elas eram articuladas entre si, né? E o que nós temos observado nos últimos meses é uma crise interna das milícias, ou seja, há uma secessão, não é, aberta, agressiva, armada no interior das milícias, que tem feito com que os diferentes grupos milicianos passem a se enfrentar entre si e aparentemente comecem a se articular, a se associar a facções vinculadas ao comércio ilegal de drogas, né? Então, o que a gente tem observado no Rio é uma espécie de reagrupamento, né, do controle territorial armado por esses grupos, acompanhado de uma espécie de rearticulação de forças entre esses grupos, né? O instrumento, o patrimônio que esses grupos dispõem para fazer valer a sua atuação é a força armada, né? Então, esse reagrupamento se dá mediante confrontos, disputas por ocupação de territórios, por secessões internas, traições, que levam, então, a um acirramento dos conflitos, dos confrontos e, consequentemente, um aumento, sobretudo, da violência letal. Esse é um aspecto. Agora, tem o segundo aspecto. Esse primeiro aspecto não tem nada a ver com o Estado, ou tem a ver com o Estado naquilo que o Estado não faz, naquilo que o Estado é omisso, naquilo que o Estado é incompetente em fazer, né? Então, a gente acaba tendo um cenário em que os próprios grupos organizados em torno do crime dão o tom a respeito do comportamento dos indicadores. Só que a gente tem um segundo elemento no Rio de Janeiro,
que também é historicamente marcado, que é o caráter violento da ação do Estado, né? O que nós temos historicamente no Rio de Janeiro, sobretudo pela imposição, pela adoção reiterada, repetida, consagrada por sucessivos governos de lidar com a segurança pública pela lógica da guerra contra o crime organizado, pela lógica da guerra contra o tráfico de drogas, a redução das políticas de segurança no Rio de Janeiro a esse mote, a esse tipo de estratégia, que se traduz basicamente numa política e numa prática reiterada de ações armadas em áreas ocupadas por esses grupos, faz com que o Estado acabe funcionando como um vetor a mais de letalidade, um vetor a mais de violência. Né? Isso tem se dado com frequência ao longo das últimas 4 décadas no Rio de Janeiro. Isso foi assumido oficialmente de forma assintosa pelo governo Witzel, ainda quando o governador era candidato, não é? Assumindo aquela, né, a posição do Estado enfrentar o crime armado, dar tiro, acertar a cabecinha, todas aquelas coisas desastrosas que a gente foi obrigado a ouvir e a lidar durante o governo Witzel. E o governo Cláudio Castro, de certa forma, radicaliza essa postura, radicaliza essa perspectiva. Né? Então a gente tem no Rio de Janeiro essa situação trágica em que o crime organizado não é suficientemente organizado a ponto de ter uma coalizão interna, uma coesão interna e uma distribuição de atividades, digamos assim, nas atividades criminosas. Não é suficientemente organizado. E, por outro lado, nós temos uma sequência de políticas de segurança que, na verdade, promovem mais insegurança, funcionam como um insumo para a insegurança pública. E aí esse cenário desastroso que não é, de forma alguma, expressão de uma crise, é um traço estrutural da nossa vida no Rio de Janeiro nas últimas décadas.